Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Agora a nossa aula vai ser uma aula de história. Na terça-feira, logo após o feriado, nós vamos falar um pouquinho sobre memória, lembranças, esquecimentos, como que essas coisas, esses momentos ficam registrados na nossa memória. Como nós conseguimos guardar alguns desses momentos e que isso é importante para a história. Bom, então vamos lá. Agora esse conteúdo ele faz parte da apostila das páginas 195 a 199, tá bom? Então, primeira coisa, você sabe o que significa memória? E o que significa? O que você conhece por memória? Memória é a capacidade humana de guardar algum fato, alguma experiência que você adquiriu lá no passado e a partir daí você consegue adquirir novas experiências, né? Armazenando e recuperando as lembranças e as informações vividas. Então, são as coisas que elas são registradas. É como se nossa mente, né, ela fosse uma caixinha de lembranças, de memórias. Essas lembranças, essas memórias, elas podem ser transmitidas pelas gerações através de linguagens diferentes. Podem ser através de uma pessoa quando se fala, pode ser através de um registro, uma imagem. As memórias, elas são baseadas em lembranças pessoais. Cada um tem a sua memória, a sua vivência, o registro daquilo que passou. Para se ter uma memória ela não precisa de uma fonte segura para comprovar os fatos. Eu não preciso mostrar algo para dizer que que eu me lembro daquilo, que aquilo está registrado na minha memória. Ela faz parte de cada um e ela vai passando, essas informações elas vão sendo passadas de gerações. Mas também, além da memória, nós temos a história. O que seria a história? A história é um conjunto de conhecimentos que é produzido, né, e organizado, coletado pelos historiadores sobre as histórias, né, sobre as memórias de uma sociedade ao longo de muito tempo. Como isso? Por meio de pesquisa, utilizando várias fontes históricas. Então, uma história, ela precisa ser comprovada, ela precisa de uma fonte para registrar que ela foi um fato verídico, que aquilo realmente aconteceu, diferente de uma memória. A memória individual, né? Existe a memória individual, aquela que é de uma única pessoa, uma memória individual, a minha memória individual, ela é só minha. E também tem a memória coletiva. O que seria a memória individual? A memória individual é aquela memória que tem impressões pessoais, que tem as minhas emoções, as minhas percepções. É uma memória de como eu percebi aquela situação, de como eu vivi, de como eu guardei, de como eu registrei determinado momento. Outra situação são lembranças relacionadas às nossas sensações, aos cheiros, os sabores, as nossas vivências. É muito comum quando a gente sente um cheiro de algo, de uma fragrância diferente, nós já logo associamos a uma lembrança. Cheiro de vó, cheiro de mãe, cheiro de filho, tudo isso tem um cheiro, né? Algo que nos leva a lembrar de alguma coisa. Os sabores também. Muito comum até a gente falar, tem sabor de infância, porque tal coisa, né, tal alimento faz com que nós nos lembramos de como era lá de quando a gente era criança. Os elementos de memória social são as pessoas com quais nós vivemos. Então, por exemplo, a minha memória social são os momentos que eu vivi com vocês, né? São as pessoas, cada momento que eu vivi com cada pessoa. E isso é considerado uma memória social. Então, memórias individuais, elas não são tão utilizadas como um fato histórico, porque elas não têm como ser comprovadas. São aquelas memórias que cada um tem a sua percepção. Lembrem lá do nosso último dia do colégio, né? O nosso último dia de aula lá presencial. Como ele foi? Cada um de vocês vai ter uma memória diferente sobre aquele dia, vai ter uma percepção diferente, uma lembrança diferente sobre aquele dia. E ao mesmo tempo, pode ser que vocês tenham alguma lembrança
que seja parecida. Essas lembranças que são parecidas, que remetem, né, ao mesmo fato, elas são consideradas lembranças coletivas. O que são lembranças coletivas? São aquelas lembranças que várias pessoas possuem a mesma, tá? Ela pode ser uma lembrança formada por fatos considerados importantes por toda uma sociedade ou por todo um grupo, como no caso do exemplo que eu dei, o nosso grupo do 5º ano. Ela pode ser um fato que é uma memória familiar, membros da mesma família, né, membros da família passaram por aquela situação e eles vão passando essa experiência, transmitindo de geração em geração. Então é uma memória coletiva, né? Aquilo vai ficando, passando aquelas histórias que os avós contam, de uma aventura que eles passaram, uma viagem, algo que aconteceu com eles. E além disso, nós temos também a memória nacional, que são os fatos e os acontecimentos históricos que são compartilhados com toda a população de um país, como, por exemplo, a história do descobrimento, a história das diretas já, aquele movimento que teve, lembra? A primeira eleição. Todas essas questões são memórias nacionais, elas são acontecimentos que elas vão influenciar a vida de um grupo de pessoas, de uma população, de um país inteiro. E os lugares de memória? Então, por exemplo, são locais de memória, monumentos, eventos destinados a algo, a representação da memória de determinada comunidade. São lugares que trazem lembranças de algo que ocorreu nesse local. Por exemplo, nós temos ali a estátua do Borba Gato, ela fica aqui em São Paulo, em Santo Amaro, se eu não me engano. A estátua do Borba Gato, ela remete a quem? Aos bandeirantes. Então, ela traz aquela lembrança, né, da toda a história, os bandeirantes que iam lá desbravando as terras, eles iam caçar os índios, lembra que fugiam, eles iam atrás de várias outras riquezas, eles que foram os responsáveis pelo aumento das terras do Brasil, pelo território. Vocês se recordam que nós conversamos sobre tudo isso? Tem aqui também, olha, falando sobre um cemitério, é um túmulo, né? Ali conta, ele traz lembranças de alguém que já se foi. Uma estátua, né? Um museu, ele traz fatos históricos, ele traz lembranças antigas que devem ser guardadas. As memórias, elas ajudam a construir a identidade de uma pessoa ou de uma sociedade, porque eles fazem com que essa pessoa se sinta integrante de um grupo ou de uma comunidade, que essa pessoa se sinta parte daquele local que ela está. Tudo isso que nós conversamos está na nossa apostila. Vocês vão ler a apostila, vão grifar as partes importantes, vão anotar todas as dúvidas que vocês tiverem, e na terça-feira, dessa vez o nosso encontro não é na segunda, porque na segunda é feriado, na terça-feira, durante a nossa aula online, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Quais são as memórias que vocês têm? Algo que vocês lembrem, um cheirinho que vocês sintam, traga uma memória para vocês, vocês se recordam de alguma coisa? Um cheiro, um som, uma roupa. Digam aí para mim, anotem isso aí, que é a memória, vai ser o desafio, vai ser vocês trazerem uma memória. Quem sabe vem uma memória de algo do colégio, né? Então, ó, um beijão para vocês, bom final de semana, bom feriado. Na terça-feira a gente se encontra, tá bom? Então, tchauzinho, pessoal, e até terça-feira.